Pessoal, bem-vindos agora ao Contraste. Esse vídeo aqui é aqui que a gente vai ver, dá uma olhada. A esquerda tentando boicotar o filme da Netflix, né, que vai ser sobre o Bolsonaro, a vida dele, tudo que aconteceu, os momentos mais impactantes aí, sobre principalmente a época que ele governou, e mandaram fiscalizar o set de filmagem. Pô, vamos ver o que o nosso querido Peter aqui do canal Ancapso está falando sobre isso. O Sindicato dos Artistas está perseguindo o filme do Bolsonaro, né? É o que eu falo pra vocês, tá dolorido pra eles, cara. Eles não gostam dessa coisa, não. É o que eu falo, cara. A esquerda tem esse plano de dominar a cultura, né? É o plano do Gramsci, né? Desde o início, né? E eles levam isso muito a sério, cara. Qualquer artista que sai um pouquinho, desvia um pouquinho do esquerdismo, o pessoal persegue descaradamente. É impressionante. Olha só, o sindicato foi fazer inspeção do filme do Bolsonaro. Olha só, você acha que o filme do Bolsonaro teve coisas ruins? Eu acho que não. Fizeram essa inspeção justamente porque querem perseguir o pessoal. E o pessoal que estava trabalhando no filme falou que ficou chateado porque não sabia o que era o filme. Ah, para com isso, tu aceita um trabalho para trabalhar no filme, tu não sabe o que é o filme? Não, o que acontece aqui? É porque o pessoal foi ameaçado. Vocês estão trabalhando no filme do Bolsonaro, a gente não vai contratar mais você. Aí o pessoal falou, não, a gente não sabia. Eu juro, eu achei que era um filme sobre o Lula. E não, agora que eu vi que é sobre o Bolsonaro, eu não quero mais, e não sei o que lá. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso, e essa notícia foi sugerida por Hermes Ogrin, William LF e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente falou alguns dias atrás sobre o filme do Bolsonaro, né? Dark Horse, que é o cavalo azarão, né? Cavalo azarão, né? Que justamente o Bolsonaro, o cara que tinha pouca chance, acabou ganhando a corrida presidencial e coisa e tal, falando sobre o filme. É um filme produzido por Hollywood, mas tem algumas cenas gravadas aqui no Brasil. Até onde eu entendo, essas cenas já foram gravadas, tá? Mas o Sindicato dos Artistas lá de São Paulo, tal do, como é que é o nome? SATED São Paulo, afirmou que enviou delegados sindicais ao set de gravação do longa Dark Horse. E lógico que vai, evidentemente, aplicar multas à produção. Você pode ter certeza disso, assim. Ah, tinha alguma coisa errada? É lógico que não. Veja bem, todo filme, toda produção Aplicar tem algum caos na multas. produção, né? Toda produção de filme tem isso. Eles colocando aqui, lógico que não, que absurdo, por quê? Porque não pode filme do Bolsonaro, não pode, cara. É impressionante como é que é explícito para esse pessoal o posicionamento gramsciano, né? Não pode, gente de direita não pode fazer filme no Brasil, é proibido. Eles correm, perseguem, proíbem, coisa e tal. Olha na Rede Globo os artistas que se pronunciaram a favor de Bolsonaro, a Regina Duarte, outros, a Cássia Kiss, uma série de outros artistas. Cara, o pessoal cria um escarcéu em cima desse pessoal. Se você acha que você tem problema por ser de direita, cara, presta atenção pro pessoal que é artista e é de direita. Eles acabam sofrendo muito mais no final das contas, né? Aqui, ó, o SATED de São Paulo recebeu relatos de diversas situações preocupantes, tanto de figurantes quanto de atores. E os delegados sindicais responsáveis pela fiscalização estiveram no local de gravações para dialogar com a equipe de produção do filme, apresentando as denúncias recebidas e solicitando que sejam tomadas providências para garantir que os artistas sejam tratados de acordo com as regulamentações do SATED. Não é a regulamentação do governo ou do trabalho ou contrato de trabalho, não. É o sindicato que determina as regulamentações, né? O pessoal tá aqui eles falando, mandaram uma equipe aqui, um monte de gente, meu, olha só quanto à toa que tem nesse sindicato. Aparentemente, é a primeira vez que eu ouço falar de sindicato fazendo verificação em set de filme, né? Vocês lembram que lá na COP30, né, os atores que fantasiaram de animais e coisa e tal, fizeram uma apresentação, lá ficaram sem receber, né? Não teve sindicato nenhum aparecendo lá, não. Tudo bem que é lógico, esse sindicato específico aqui é de São Paulo, né? Então não seria caso deles aparecerem lá. Mas é lógico que é mais do que evidente aquilo que eu falo pra vocês. É perseguição contra a direita. É óbvio que é perseguição contra a direita isso daqui, né? Aí arrumaram aqui, não, porque figurantes de filmes sobre Bolsonaro se mobilizam para recorrer à justiça por condições de trabalho e surpresa com o tema. Não, eu aceitei um emprego, mas eu descobri que o tema não era o que eu queria, então eu não quero aparecer mais e não sei o que lá. Mas, meu amigo, era só você ter ido embora, pô, que negócio é esse, né? Não, porque condições de trabalho são ruins. Pelo menos 14 figurantes que participaram das gravações já se mobilizaram para processar os produtores do filme, disseram 2 deles à coluna. Segundo as fontes que preferem não ser identificadas por temor de retaliação, os figurantes alegam ter sido submetidos a condições de trabalho inadequadas e humilhantes no set, de agressões à proibição ostensiva do uso do celular. É o problema que eu falei para vocês da proibição do uso do celular, né? O pessoal ficou chateado porque eles queriam gravar a coisa. Agora, não, mas a gente não sabia que o tema ia ser Bolsonaro. Caramba, era a produção do filme, tá tudo ali. Que negócio é esse, né? Enfim, o que tá acontecendo aqui, mais uma vez, é a esquerda querendo garantir a supremacia deles na área cultural. Eles não vão conseguir, tá? Eles já estão quebrados nessa história. Porque a verdade é que ninguém se interessa mais pelos filmes deles e isso está acontecendo já amplamente. A população tem ido para a direita, graças principalmente ao YouTube. A verdade é essa: o YouTube é a grande. A esquerda, durante muito tempo, investiu, desde lá, na época da ditadura, eles investiram muito nessa questão. Eles romantizaram muito esse momento da história do Brasil. Só que o que acontece? E confundiram a mente de muitas pessoas, né? Desde os anos 90 até. Então, o que acontece? Eles não aceitam que a direita comece a propagar agora a sua cultura conservadora,
aquela cultura em prol da família, né, em prol de uma constituição de uma nação baseado na questão familiar. Então, assim, a gente tem, muitas pessoas têm uma visão daquela época da ditadura que, na verdade, não é. Tiveram erros dos dois lados, mas se não fosse aquilo, hoje o Brasil poderia estar, ó, ferramenta que quebrou esse direcionamento da cultura no Brasil, né? Porque no YouTube você tem dois fatores. Primeira coisa, você tem conteúdo do mundo inteiro, não é só conteúdo brasileiro, né? E aqui no Brasil, a doutrina do Gramsci, ela pegou completamente, né? Aqui toda a área cultural é extremamente esquerdista. Qualquer ator, qualquer cantor aqui no Brasil que não seja de extrema esquerda é totalmente ostracizado, né? Eu já expliquei isso em outros vídeos, como é que eles fazem esse negócio para dominação da esquerda aqui no Brasil. Eles começam trabalhando em jornais e coisa e tal, o pessoal da esquerda, o pessoal comunista, e enquanto eles são minoria, enquanto eles estão em posições subsidiárias, eles não fazem nada. À medida que eles vão subindo, inevitavelmente, um ou outro acaba sendo promovido e coisa e tal. No momento que eles chegam a uma posição de chefia, a partir daquele momento ali, ninguém de direita sobe mais. Eles só permitem promoções do pessoal de esquerda, só contratam gente de esquerda, e assim vão chegando a ponto que eles tomam conta do lugar. É o caso da academia, né, das universidades. Cara, eu conheço professores de direita no Brasil que falam exatamente isso. Você para a sua carreira. Nada mais anda se você for de direita. O pessoal de esquerda continua sendo promovido, continua ganhando melhoria, coisa e tal. Você quer fazer um projeto, quer ter um... olha o absurdo que tá as nossas universidades brasileiras. O cara, se ele for de direita, ele não sobe mais, porque no topo, na cúpula, é tudo esquerda. Então só sobe quem tem ideia de esquerda, entendeu? Então, assim, eles foram inteligentes, a esquerda. Eles atacaram a educação. Então é isso que a direita precisa atacar agora, a educação, fazer uma limpeza. E é admissível você não poder ter seu lado, não poder crescer na sua vida, porque você tem ali uma ideologia diferente. Eu acho que o que importa é a gente respeitar a opinião, respeitar o ser humano. Todo mundo tem o direito de ser e pensar o que quiser, desde que você respeite o seu limite, respeite o limite do outro. O seu espaço vai até onde começa o espaço do próximo. Como Jesus disse, ame ao próximo e ajude, entendeu? Então, assim, verbas para fazer alguma pesquisa, nada sai para você porque eles não vão falar para você que não sai porque é de esquerda, porque você é de direita, não falam isso, mas eles seguram a coisa toda, só pode subir se for de esquerda. E isso acontece na televisão, isso acontece nos jornais, isso acontece na academia, na universidade, isso acontece na música também. É só você ver. A Jojo Todinho, né, criticou, não sei o que lá, falou que gostava do Bolsonaro. Caramba, o pessoal quase só faltou cair em cima dela. Por que isso? Porque esse pessoal dá uma importância enorme à cultura. E o fato deles brigarem tanto contra o filme do Bolsonaro só mostra a importância desse tipo de coisa, né? Desse tipo de iniciativa, né? O filme vai sair, tá? Vamos entrar na justiça, vamos criar caso. Lógico que vão. Evidentemente que vão, estão doloridos por dentro, extremamente doloridos por dentro, né? Evidentemente. Aqui, ó. O Josias Teófilo fala aqui, ó, os caras admitem que estão sabotando o filme de dentro e sendo pagos para isso, ou seja, muitos dos figurantes que se sentiram constrangidos porque são críticos ao Bolsonaro e não queriam estar associados a um filme com essa temática, o que eles fizeram foi exagerar a atuação durante as filmagens, na esperança de que cortassem imagens com figurantes que se esforçaram para aparecer com uma figurante, ou seja, sabotaram o filme, né? A gravação custa dinheiro, você tem a câmera rodando, aquele negócio todo, e o pessoal de propósito exagerou na figuração para tentar atrapalhar o filme, ou seja, abertamente fizeram isso. Isso é, no mínimo, uma ética de trabalho de merda, né? Ou seja, no mínimo você tá fazendo uma ética ruim. Se você não quer a temática do filme, pede demissão, meu amigo, não trabalha, né? Mas, de novo, o que esse pessoal tenta fazer não é isso. Eles não estão preocupados com isso, estão preocupados em dominação cultural. E é por isso que eu acho, sim, que é muito importante essa área, uma área que a direita ainda deixa a desejar, né? Ainda não tem uma expressão muito grande, mas está crescendo, isso é que é importante. Você tem agora um canal, que é o YouTube, que permite essa expansão de conteúdo de direita. Tem vários canais aí de piada. eu espero que essa fala chegue, sim, para muita gente, mas a direita precisa agora, assim que a gente tiver chegado à presidência, né, de novo, assim que a gente chegar à presidência, ter uma maioria, precisa investir em cultura. Esse é o maior acesso ao povo que a gente tem, e a esquerda viu isso lá atrás, entendeu? Por isso que hoje a gente vê tanta barbaridade aí, de gente que não sabe nem o que fala e fala, sou de esquerda, não sabe nem o que é. Então, assim, a direita precisa investir pesado em cultura, precisa investir pesado em mídia, entendeu? Não só digitalmente, mas assim, de todas as maneiras, história, criar todo o storytelling, o que romantizar, né, o que é o bem. A esquerda romantizou o mal, tá aí, né, a gente vê no Brasil que é hoje. Vamos conseguir.
de desenho animado, um monte de coisa de direita que o pessoal faz, e que é bacana, e que tem amplitude, e que chega no pessoal, e justamente porque a maior parte do povo brasileiro é de direita, acaba tendo muito mais audiência do que os lixos feitos pela esquerda. Então, essa é a história, né? Parece que teve também uma outra coisa aqui, ó. A Beyoncé, ela entrou na justiça contra o uso indevido da música no filme sobre Bolsonaro. Cara, olha só, isso é uma coisa importante, tá? Não tem site do filme, não tem conta do filme, não tem nada do filme ainda, tá? Qualquer site que você veja, qualquer conta que você veja é falsa. E não teve também esse teaser que eles estão falando. Isso aí foi um caso, coisa de fã. Algum fã do filme fez um teaser. O que aconteceu? Do filme e botou a música da Beyoncé. Não foi a produção do filme. Então não tem por que a Beyoncé entrar na justiça contra o filme, porque não foi o filme que fez isso. Mas teve um fã que pegou e botou a música. Mas aí o fã que pegou, processa o fã lá que fez isso, né? Então, um absurdo isso daqui. Certamente o pessoal do sindicato aqui está caçando problema para tentar prejudicar o Bolsonaro, é lógico, mas não vão conseguir. Esse tipo de desespero só mostra a verdade. Esse pessoal nunca precisou fazer isso. Eles tinham controle da cena cultural inteira no Brasil durante anos fazendo propaganda esquerdista na cena cultural brasileira. Perderam isso, estão desesperados.